não conheça Gramado de verdade até visitar a Linha Bela. Foi aqui que a cidade nasceu, onde as primeiras casas foram erguidas pelos primeiros imigrantes italianos que chegaram na região. Grandes, belas, centenárias e históricas, os descendentes dessas famílias abrem as portas das casas para receber os turistas, com muito carinho, muita comida e muita história boa para contar. E me arrisco a dizer que foi o melhor passeio que já fiz em Gramado até hoje. Tomamos ótimos vinhos e sucos produzidos pelo Sr. Massotti, demos boas risadas com as histórias contadas no casarão de um simpático gigante, o Sr. Vincenzo Marcon, tivemos um momento fofura alimentando as ovelhinhas, visitamos um belo moinho onde tivemos uma incrível aula com a Dona Maristela sobre as tradições e a imigração no sul do Brasil. Fizemos uma deliciosa degustação de queijos e salames com a família Boff e finalizamos num divertido e delicioso almoço numa cantina italiana. E o guia que nos atendeu, o Sr. Itacir, foi uma atração à parte. Simpático, divertido e muito atencioso, tornou nossa experiência por lá inesquecível e vamos te mostrar ela começando o passeio nesse vídeo. Já agora, no início do vídeo, quero pedir o seu like e dizer que quando nós filmamos o Linha Bela, a intenção era fazer apenas um vídeo mostrando esse passeio, mas vai ser impossível resumir em apenas um vídeo o clima divertido, as pessoas fantásticas que conhecemos, as histórias incríveis que ouvimos e como nesse canal nós gostamos de contar as histórias dos lugares, para o vídeo não ficar imenso, ele vai ser dividido. Então, vamos começar o nosso passeio mostrando a Vinícola Massotti, mas ainda vem muito mais coisas por aí. Continua com a gente, se inscreve no canal e vamos lá passear pelo interior de Gramado. Bom dia, pessoal. Me desculpem a cara inchada e as olheiras. São 7 horas da manhã. A gente está aqui na estação Linha Bela, aguardando para fazer o passeio de hoje. E ele começa cedo, como vocês podem ver, né? Nós estamos aguardando a chegada da jardineira, que vai nos levar para fazer o passeio. E ele é considerado um tour rural aqui em Gramado. É para fugir um pouco assim dos passeios tradicionais, essa coisa turistona de ficar só batendo perna aqui no centro, né? Então hoje a gente vai para o interior de Gramado, a gente vai visitar algumas fazendas lá, algumas propriedades rurais, na verdade, né? Que são assim as primeiras residências, as primeiras propriedades que surgiram aqui em Gramado. Foi a partir dali, da Linha Bela, que a cidade se desenvolveu, né, e virou essa potência turística que é hoje. Então nós vamos conhecer propriedades como o Velho Casarão, onde tem rebanho de ovelhas lá e as crianças estão na maior ansiedade. Vamos conhecer o primeiro mercado, o primeiro açougue aqui da cidade. Vamos visitar vários lugares e esse passeio está incluído um almoço italiano, numa cantina italiana, tá? Para quem quiser saber valores, eu comprei ele com alguns meses de antecedência, então eu paguei R$230 por pessoa, é com o transporte incluído, tá, na jardineira, o almoço incluído e é um dia inteiro de passeio, das 7h30 da manhã até as 3h30 da tarde. O Linha Bela também é um passeio de resgate dessa memória dos imigrantes italianos aqui na Serra Gaúcha. Então a gente vai visitar lugares como o Moinho Cavicchion, onde eles contam, né, a história desses imigrantes que chegaram aqui, desenvolveram a região. Então é muito bacana por isso, é um passeio cultural também, né, onde nós vamos aprender aí mais sobre a imigração e também vamos visitar essas propriedades rurais aí belíssimas que rendem lindas fotos. E comer super bem ainda lá na cantina italiana, né? Então, como vocês podem ver, é um passeio assim que vale o valor, né? É um dia inteiro de passeio. Eu comprei o passeio direto pelo site do Linha Bela Turismo, mas eu vou deixar o WhatsApp para vocês aqui da pessoa que me atendeu, se quiserem comprar direto com eles, tá? Através das agências, a gente sempre acaba pagando um pouquinho mais caro, porque a agência vai cobrar, né, lá a taxa deles. Aqui direto pelo Linha Bela você ainda consegue um descontinho, é só negociar direitinho aí, conversar, né, igual a gente conseguiu. Eu comprei com preço de baixa temporada para usar agora na alta temporada, porque eu comprei com alguns meses de antecedência. Oi, oi. Pessoal, lá no final, me ouve bem lá, gente? Tranquilo?
garanto a vocês que eles estão muito bem, pelo menos aqui no estado. Não se vê o italiano em uma outra situação, mas justifica muito rápido. Povo muito trabalhador. Trabalhou, gente, não tem como. 5 horas da manhã já começa o dia para eles. Esse é um fato, tá? Chegou na casa de qualquer italiano, 5 horas já estão tomando chimarrão, tomando mate. Isso se estende para 10, 11 horas da noite. No dia de hoje, então, a gente visita 3 colônias italianas. Já estamos na primeira. E 3 colônias e 5 famílias. Você saiu o almoço, porque o almoço a gente vai ver para frente como é que vai funcionar aí. Porque o almoço... Quantos cobraram para você falar que tinha almoço aí, gente? Sim. Falava, né? O almoço vai depender da animação de vocês. Se vocês forem animados e participativos, sai o almoço. Se vocês forem meio desanimados, a gente vai cancelar o almoço. E esse almoço sai ou não sai, gente? Saindo. Torresmo é bom, né? Que bom que vocês gostam, mas não tem no degustação hoje, mas... Tem sim, tem torresmo, tem copa, tem salames, vários e vários tipos de queijos. Também, agora eu vou falar uma degustação, eu tenho certeza que os bebum vão fazer barulho. Vai ter degustações de cachaça! Agora vai ter degustações também de vinho! Pessoal, tudo quietinho, agora se soltou. Suco, você não quer, né? Suco faz mal, né? Suco faz mal, né? Gente, então vai ter degustações do tempo de caça laranja, amendoim, geleias, ou aqui no Rio Grande do Sul se fala Chimia. Vai ter pão colonial também. A nossa primeira parada do dia de hoje, a gente visita uma vinícola. A vinícola Mazotti, que a gente vai visitar agora, melhor vinícola, é sério agora, tá, gente? Melhor vinícola aqui dessa região. Só tem eles na localidade do Mato Queimado. Então, se tornou melhor. Vinícola Mazotti, 35 anos produzindo sucos e vinhos para servir para vocês. Chegando lá, vocês vão ter uma pequena explanação, não demora muito, 2 ou 3 horas de papo no máximo, e depois o rapaz convida vocês para degustação. Degustações de vinhos e sucos. Gente, essa explanação agora, falando sério, demora bem certinho. O seu Mazotti é o proprietário da empresa, ele vai conversar com vocês. Bem cravado, 20 minutos. Não é 19, não é 21. Porque deu 20 minutos, tem o relógio, vai tocar ele programou ali, começa a acionar, então ele para. E quando ele para, ele vai olhar para vocês e vai falar assim, alguém tem alguma pergunta? Sempre ele faz isso. Gente, quando o seu Mazotti fala assim, alguém tem alguma pergunta, levanta de pé, bate palma e sai fincado, não olha para trás. Não, é sério. Porque os italianos que estão aqui sabem do que eu estou falando. O italiano gosta de conversar, não gosta. Se você fizer pergunta para o seu Mazotti, em vez de 20 minutos, vai para 40 minutos, 1 hora ou o dia todo. Ele não repete palavra. Então, gente, quando ele falar, alguém tem alguma pergunta, levanta de pé, bate palma e sai fincado, não olha nem para trás. Combinado, gente? Combinado. E quem fizer pergunta para o seu Mazotti, vai acompanhar os corintianos e flamenguistas, vai ficar sem almoço. Gente, agora eu vou pedir para vocês uma coisa. Se vocês não fizerem bem forte, o seu Mazotti ele fica mudo, ele não fala nada e não vai ter demonstrações. A proposta é essa. Então agora eu vou pedir para todos o triplo que fizeram no ônibus, um bom dia e uma forte salva de palmas para o seu Mazotti! Vai pela sombra. Então tá. Bom dia, vocês todos bem-vindos. Bom dia! Eu vou dar uma pequena explanação como que se faz vinho na parte prática, não muito na parte teórica, mas sim na parte prática. E no fim da explanação, se houver alguma dúvida, vocês façam as perguntas. Bom, para fazer um bom vinho, a parte fundamental é uma uva de boa qualidade. De nada adianta tecnologias, máquinas modernas que a gente tem nos dias de hoje, se você não tiver uma matéria-prima de boa qualidade lá na fonte. E o vinho praticamente se resume em 3 etapas. A primeira etapa é o processo da recepção, esmagagem, a fermentação da uva. A segunda etapa é o processo de envelhecimento, que é a maturação dos vinhos, e que é um longo período. Que os vinhos de mesa, que é a maioria dos vinhos brasileiros, eles precisam de 250 dias a 1 ano para completar o ciclo da maturação deles.
E as uvas viníferas são chamadas de uvas viníferas todos os vinhos finos, seja esse Cabernet, Merlot, Moscatéis, assim por diante. Essas precisam entre 1 ano e meio a 2 anos para completar o ciclo da maturação dos vinhos finos. E a terceira e última etapa, aí sim, é o processo de filtragem, engarrafamento e comercialização. Então são 3 etapas em sequência, até o processo final da elaboração do vinho. A parte fundamental é uma uva de boa qualidade, porque do resto as máquinas fazem tudo. Do jeito que a uva vem da lavoura, não se faz a limpeza da uva. Quem faz a limpeza da uva é a máquina. No momento que o grão caiu limpo na parte de baixo da máquina, aí sim, você coloca uma bomba de sucção e joga a uva no tanque maior, que é o fermentador. E aí, nesse tanque, é onde que vai começar todo o processo da cadeia da vinificação. Colocou uva lá no tanque, com 24 horas que você colocou uva lá no tanque, você chega ao lado do tanque e você visualiza que a uva já está fermentando, já está aquele processo de borbulhação e fermentação. E aí, então, começa um processo de aquecimento muito rápido lá no tanque. A uva já está em torno de 25, 26 graus de temperatura. E se você já seguir o ciclo normal do processo da fermentação da uva, dentro daquele tanque a temperatura vai chegar a 40 graus de temperatura. E isso aqui não pode. Porque os vinhos é um produto que tem que ser fermentado obrigatoriamente a frio. Quando você colocar os vinhos aqui nesses tanques, esses vinhos vão continuar fermentando ainda aqui nesses tanques, no mínimo de 70, 80 dias ainda vão fermentar aqui. Mas aqui, temperatura ambiente. O processo da refrigeração aqui nesses tanques não é mais necessária não. Porque o vinho só aquece nas primeiras 70, 80 horas do período inicial da fermentação da uva. Depois disso ele não aquece mais. Portanto, o sistema de refrigeração é simples, barato e obrigatório. É onde termina todo o padrão de qualidade de qualquer empresa, porque se descuidar desse processo inicial, com certeza não vai chegar a lugar nenhum. Como os resíduos vão ficar sempre abaixo dessa primeira válvula, daqui para cima os vinhos estão limpos. Então, para fazer a limpeza dos tanques, você vai abrir essa válvula de cima que os vinhos estão limpos, vai jogar todo esse vinho num tanque limpo, abre essa tampa maior com uma bomba de sucção, recolhe até chegar no resíduo, complete seu tanque e depois sim é que você vai abrir a válvula de baixo para recolher os resíduos. E aqui tem uma coisa muito importante que eu sempre digo que a grande maioria da população não tem conhecimento. Todos os resíduos do setor vinícola são reutilizados. Pequenas empresas de pequeno porte, recolhem esses resíduos, colocam em tanques de concreto e praticamente todo ele vai para ação animal, principalmente para caprinos ou para ovinos. E médias e grandes empresas que produzem grande quantidade de resíduo, eles recolhem os resíduos, secam eles, depois do resíduo seco, colocam nas caldeiras e fazem combustão para a própria empresa. Em vez de estar queimando o leite, estão queimando o galho da uva, a folha da uva e o cacho da uva. Portanto, todos os resíduos do setor vinícola são reutilizados. Vamos supor que você pagou 1 quilo de uva, 1,50, tá? 2 quilos de uva fazer 1 litro. Então já essa uva custou R$3. O senhor vai comprar o litro, ele tem mais no mínimo 3,50, já deu R$6. Aí você vai comprar o rótulo, uns 30 centavos, a tampa uns 50 centavos, a caixa uns R$6. Aí vou assumindo, aí vai dar uns 8, R$10. Aí vem o governo federal e cobra 60% de carga tributária. Vocês estão rindo, mas é sério? Aqui, ó. O vinho que está aqui nesse tanque não é meu, ó. Aqui, ó, número 11, ó. Para eu engarrafar esse vinho, sou obrigado a fazer um relatório técnico, mandar para a Secretaria da Fazenda que vou engarrafar o tanque 11, tem 5 ml de vinho. Já vem o boleto, deposito na Receita Federal, depois eu posso engarrafar o vinho não é meu? Então no Brasil é assim, os importados isentam de impostos, nós 60% de imposto. Tem gente que bate palma para os nossos governantes. Não é possível, né? Sucos tinto, vinho seco, vinho suaves, portanto a degustação é livre, chega lá, a gente vai servindo tranquilamente. E agora então sim, se alguém tiver alguma dúvida sobre a explanação da uva e do vinho, sente-se à vontade e faça as perguntas. Fala, senhora. Mazotti, a gente vai fazer agora a degustação de vinho, suco, espumante. Primeira degustação do passeio. Estou começando pelo suco aqui, ó, de uva branca. Qual você gostou mais, Davi? O suco de uva tinta ou branco?
branco? R$15, gente, essa garrafa aqui, ó, grande de 1 litro de suco. Eu acho que eu vou querer o Brut, você tem 15 para as 9 da manhã, a gente tá como? Tomando vinho já, porque aqui nesse canal a gente não tem preguiça. Estamos fazendo a degustação aqui na Vinícola Massotti e os preços são super bons, tanto suco de uva quanto os vinhos, R$15. Dá para levar até 6 no avião, segundo o senhor Massotti falou ali, sem problema, levar como bagagem de mão. Então, ó, quem tá vindo aqui para a Serra, fica a dica, até 6 garrafas dá para levar e o preço está ótimo e os vinhos são muito bons também. No próximo vídeo vamos continuar o passeio e uma das nossas próximas paradas vai ser no velho casarão do gigante Vincenzo Marcon, onde vamos ouvir boas histórias, dar boas risadas, alimentar as ovelhas e ainda fazer uma degustação de queijos, geleias, biscoitos, e eu confesso que nem queria mais ir embora de lá. Continua por aqui que ainda tem muitas surpresas nesse passeio incrível pelo interior de Gramado. Até o próximo vídeo e a próxima viagem!